a Bíblia é muito clara. Satanás não é luz, é trevas. Sim. Ele é trevas. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Deus como o próprio todo. O Deus, ele inclusive, ele é o bem e o mal também. Ele não crê no Deus. Pois é, o seu Deus é o mal, um Deus imoral. Não é um Deus Quando imoral. a grande questão para mim aqui, o ponto central da discussão é que o satanismo, ele faz mal para a sociedade e eu vou explicar o porquê. A ideia satânica, ela fere todos os princípios e valores que construíram a melhor civilização do mundo, que é a civilização ocidental. Eu posso me retirar? Não é verdade. Cartela. A Bíblia condena veementemente o satanismo. Por quê? Porque é se opor a Deus, é se opor à palavra de Deus. Além disso, a gente tem as práticas ocultistas que estão envolvidas também com o satanismo. O satanismo, por sua vez, vai contrário ao princípio do Criador. Nós somos criados por Deus e logo a criação deve se voltar para Ele e não para aquele que se coloca como opositor de Deus. Então, no decorrer do debate, nós vamos provar biblicamente que Deus é contra o satanismo, não contra os satanistas. Queremos deixar bem claro que Deus é contra o satanismo, não satanistas. Satanistas são alvos do amor de Deus. Nós devemos amar essas pessoas, não ser contra elas, contra suas ideologias, que é contrária à palavra de Deus. Gratidão. Gratidão pelas palavras. Eu acredito muito que realmente há esse conflito entre Deus e Satã. Não Satã como alguém que vai te causar mal, mas Satã como alguém que vai te desafiar, vai te questionar. Quando nós passamos por mergulhos muito profundos, meu irmão, quando acessamos a nossa escuridão, a emocional, eu estou falando, é quando você encontra em meio a essa escuridão teu Deus. Em meio a Deus existe o eu, entre o demônio e o sagrado. Eu respeito extremamente cada palavra de vocês, do fundo do meu coração. Eu me tremo, porque eu sinto a vibração de vocês. Eu sinto real. E eu não estou aqui para conflitar vocês. Não estou. Real. Mas Satã, ele traz exatamente isso. Ele vai questionar com você. A todo momento é você com você. O seu maior demônio está aqui. Ele corre nas veias do teu corpo, como o teu sangue. Nós nos afastamos do nosso corpo. Eu estava conversando com você sobre isso. É linda a tua presença, meu irmão. Bom, para começar o conceito de satanismo, existem duas vertentes, que é o satanismo teísta e o satanismo de Anton LaVey. No satanismo de Anton LaVey, que é o que eu estou representando aqui, vê o homem como o seu próprio Deus. Não só o homem, eu mesmo, mas todos aqui são deuses de si mesmos. E isso é um conceito de liberdade, né? É um conceito de você é responsável pelos seus próprios atos. Agora, no satanismo teísta, é onde você vê Satã como uma divindade e você adora ele dessa forma. E na Bíblia, inclusive, no livro de Jó, Satã era um aliado de Deus. Inclusive, Deus usava Satã para poder testar a fé de Jó. Então, Deus ali tirou tudo que Jó tinha para poder testar realmente a fé dele. Depois, no Novo Testamento só, que Satã foi visto como realmente um opositor. Mas ele é essa própria energia da oposição, e não um inimigo, por assim dizer. Os inimigos são os homens inimigos deles mesmos, e não o Deus inimigo de Satã ou de qualquer anjo que seja. Então, isso representa realmente a liberdade, já que somos responsáveis pelos nossos atos. Exatamente. É isso que eu sigo também. É essa filosofia de vida onde você é responsável pelo que você faz, pelo seu caminhar, pela sua vida, pelo seu autoconhecimento. Você tem que olhar para dentro de você e romper vários padrões, egos, arrancar as suas próprias máscaras internas, porque o maior desafio que tem é você olhar para dentro de você e entender que você tem erros. E quando você entende isso, você começa a entender que sim, isso é liberdade. Porque você é o Deus de si mesmo, é a sua chama interior que está brilhando ali. E as palavras de vocês é a crença de vocês, mas a gente não acredita, eu não acredito em algo punitivo, igual inferno, céu. Não é esse.
Satã não é esse Lúcifer que a gente vê, que é o da Bíblia, que é aquele que vem e pune. Não, ele é o opositor de si mesmo. Ele faz você olhar para dentro de você, com um espelho na sua frente, você não tem para onde você correr. Ou você muda ou você muda. Sua chama está lá dentro, precisa explorar ela. Posso fazer um adendo? Eu também. O satanismo começou como um movimento de oposição à igreja. Por isso que ele tem esse nome satanismo. Começou com Anton LaVey, que era um cara que frequentava tanto a igreja quanto prostíbulos. E ele via lá, nesses prostíbulos, o mesmo pessoal que estava na igreja. E aí ele meteu o louco e criou essa filosofia de vida, que é como se fosse uma sombra do cristianismo, porque a gente tem igreja de Satã, tem Bíblia de Satã, só que coloca ali o homem como centro de sua adoração, entendeu? Então isso, para mim, representa totalmente uma liberdade, né? Enquanto na igreja se arrebanham os crentes como ovelhas, dogmatizando aquilo. Mas é necessário. É necessário. A dogmatização? As bestas estão aqui. É necessário. Precisa realmente. Vocês, os cristãos, vocês vão para dentro da cadeia. Eu quero que eles se fodam. Sabe por quê? Porque cada um é responsável por aquilo que faz. Mas vocês estão lá. Por que eles fazem o que eles fazem? Justamente por isso. Eles não conseguem Porque estar neles. Eles não estão servindo a Deus, estão servindo a Satã. Por Mas isso quando servo de eles Deus, fazem você o não que vê ruim, fazendo tudo veja que a bem, Bíblia tudo que é ruim. é O contra. termo Satã quer dizer adversário. Sim, opositor. Mas Opositor nem a por quem? isso ele é responsável opositor pelos a Deus, atos do outro. opositor a vocês, que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, por isso, vocês estão agora, claros, a Bíblia é muito clara, Satanás não é luz, é trevas. Sim. Ele é trevas. Jesus disse, Ele faz eu você sou olhar a pra luz dentro do da mundo. sua sombra e não Não é jogar ela pra Quem me debaixo do segue, tapete. Jesus disse, quem me segue não andará em trevas. Então, trevas quer dizer o quê? Quer dizer isso, você Posso fazer um fazer adendo? a Pode sua concluir. própria vontade. Quer dizer você fazer a vontade de Satã. Agora, eu, por exemplo, vivi 22 anos da minha vida servindo ao diabo. Eu não era satanista. O que você fazia? Eu não era satanista. Mas o que você fazia? Eu desfrutava tudo que o mundo poderia me oferecer. E hoje? Qual que era a sua eu era religião? seguido, nasci num lar católico, mas não era praticante da religião católica. E quando a minha mãe se converteu, que ela disse, você tem que mudar de vida, eu não conseguia mudar de vida. Mas a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, a minha vida mudou. Então as trevas que eu amava antes, agora eu odeio as trevas. É porque a sua verdade não é a mesma que a Mas minha. eu deixa te eu só- pergunto, deixa eu só aproveitar Só um minuto. Eu pergunto para você, qual que é essa parede? Ah, Branca. Que cor que é essa parede? Voltou com a mesma Se alguém ideologia. falar Você que é sempre tem a amarelo, mesma ideologia. verde ou qualquer outra cor, A essa mesma pessoa está com ideologia problema. sempre. A verdade não é relativa, querida. A verdade é absoluta. Mas a sua verdade Não, é, não, a não, sua, é não. a sua Bíblia. Essa cor é branca? Isso é o meu ponto de vista? Ou é a realidade? Mas isso é um exemplo Não, não idiota que você estamos está falando colocando. isso, é um exemplo Tu vai de comparar Eu posso a abrir um grande debate- verdade eu com posso uma abrir parede? um debate importante aqui? Pode. É uma comparação. Vamos lá. O grande ponto para nós cristãos, e eu acho que eu falo por muitas pessoas, é que perceba que nós estamos fazendo uma comparação até mesmo injusta quando a gente coloca cristianismo para confrontar a ideia de satanismo. Eu vou explicar o porquê. Primeiro, tudo que a doutrina satanista, pelo pouco que eu sei, que a gente percebe, todos os princípios e valores morais que vocês querem aplicar como sendo do satanismo, vocês precisam pegar do cristianismo. Porque Isso aconteceu quando o imperador Constantino cristianiza ali a Europa, né? Em determinado momento, um outro imperador pagão tentou implantar o paganismo, mas como as divindades antigas, elas eram muito promíscuas, muito devassas, muito imorais, ele teve que pegar princípios e elementos cristãos para declarar sobre essa divindade, para tentar sinalizar a virtude. Ou seja, quando um satanista tenta sinalizar a virtude, ele está se apropriando de valores cristãos, valores morais absolutos. A ideia satanista, a doutrina satanista de Aleister Crowley, por exemplo, ele começou agora em 1904. A gente conhece um Ou pouco seja, de cristianismo, nós estamos mas você não comparando conhece 2 nada de mil anos de satanismo. teologia cristã, que fundou a civilização ocidental, que fundou as universidades, que fundou a arte, que permitiu as pessoas terem liberdade, que valorizou a dignidade da mulher, que protegeu as crianças, que protegeu a vida,
que valorizou o homem como imagem e semelhança uma mulher de Deus, submissa? contra uma doutrina que surgiu recentemente, serve pra vocês, justamente se elas forem fruto submissas, de já algo tá que do vocês lado. condenam, E ao porque longo até de para falar de séculos, a igreja satanismo também vocês têm que matou usar a Bíblia mulheres que Sagrada. praticavam Sim. feitiçaria, matou várias pessoas de outras religiões. Porque, pô, se o Cristo de vocês é amor, por que surgiram tantas guerras em nome É do porque a cristianismo? fé cristã não é a religião da igreja, é a uma religião fé do bélica. livro. Me mostra Não, no uma fé livro. que causa Me mostra guerras no até livro. hoje. Jesus mandando Inclusive, no cometer Brasil, atrocidades como uma essa. mulher já foi apedrejada A por fé sul, cristã, acusada de ser ela é a satanista. fé do livro. A O própria livro é a Bíblia nossa diz o que base de acontece. regra de fé e prática. A Bíblia Nós é só vivemos que é o que a Bíblia diz. Não é um Não, livro aqui- sagrado. Aonde a Bíblia manda eu te pode ofender, até te matar, fazer alguma coisa contra você? A própria Bíblia tem um não vão tanto de morte. matar. Moisés já Não, matou. generalizar. Mas olha, Não, o Egito já Mas matou olha, você é Israel. ateu, certo? De certa forma você Não, é não sou satanista ateu. filosófico. Não. Você acredita Baal. na existência de Deus? Sim, nós acreditamos. Deus, o criador de todas as coisas? Deus como o próprio todo. O Deus, ele inclusive, ele é o bem e o mal também. Ele não crê no Deus. Pois é, o seu divino, Deus ele é crê o no mal, outro Deus. um Deus imoral. Não é um Deus Quando imoral. você- moral. Moralidade Olha só, é uma questão por que humana. imoral? Para mim, a grande questão questão humana. do Mesmo que a satanismo... moral seja A uma questão vida em humana, si, ela é existe amoral. uma base, uma Sim. fonte, e nós acreditamos que a nossa moral vem totalmente de Deus. Porque é através de Deus que a gente sabe o que é certo e o que é errado. Até, por exemplo, a nossa lei diz sobre o roubo, sobre o furto. Mas isso tem que ter uma base. A nossa base Uma moral. é que Não, exatamente porque, essa moral assim, vem de Deus. É um livro punitivo, você só segue na linha por causa do livro, senão a sua consciência não faria isso? Não, Ah, não. existe, Ciência ela é existe. baseada Faz nos isso. princípios e valores do Existe livro. isso, A pelo grande amor de questão Deus. para mim aqui, o ponto central da discussão, Bíblia é uma grande coxa é de que o retalhos. satanismo De ele faz outras mal religiões. para a sociedade e eu vou explicar o porquê. A ideia satânica, ela fere todos os princípios e valores que construíram a melhor civilização do mundo, que é a civilização ocidental. Mais uma vez, você tem a proteção da vida, a imagem do... Por exemplo, vou falar de direitos humanos. Os direitos humanos só existem por conta da fé cristã. A ideia de que o homem é a imagem e semelhança de Deus, que existe uma moral absoluta e, portanto, o homem deve ser preservado, valorizado, a mulher deve ser valorizada enquanto a sua feminilidade, a ideia de família que formou a sociedade ocidental, a ideia de liberdade que permitiu o avanço da ciência e da tecnologia, tudo isso só existe em país cristão. Se nós estivéssemos no Estado Islâmico, eu queria ver vocês, por exemplo, falarem contra Maomé. Isso aqui não aconteceria no Estado Islâmico ou numa outra civilização. Amigo, Só está sabia? acontecendo porque o Estado laico de um país com matriz cristã permite vocês falar, me perdoe, as asneiras que vocês vieram falar aqui hoje. Por causa do cristianismo, existiu uma É época, isso. Eu acho que uma é assim, época é. obscura no Deixa eu falar mundo, depois. chamada Idade das Trevas, onde a ciência não podia Você avançar. disse que é a Idade das Trevas, é a É a Idade Idade das Média, a Trevas. história chama de Idade Média. Uma parte da Idade Média foi a Idade das Trevas, porque a ciência não podia avançar, porque todo mundo que era cristão considerava que a ciência era maldita. Todo mundo que Na verdade, era o cristianismo, todo mundo que o era cristianismo, cristão. com- Chamado de ó, cristão. Quando você eu vou explicar fala para em você o que é. Aí, ó, Igreja, peste você negra, fala em a asneira. audição. Eu vou explicar para você o que, Esse é seu amor o que permitiu cristão? o avanço Porque da ciência. o As cristianismo não religiões foi. pagãs, Ei, elas seu amor entendiam cristão que Deus é era tudo e chamar tudo a era fé do Deus. Ou outro de seja, asneira? não se podia explorar uma árvore, não se podia explorar a natureza, porque afinal Deus estava em tudo. Isso é panteísmo. O cristianismo, com a ideia de que Deus é o criador de todas as coisas e que todas essas coisas servem ao ser humano, então começa a exploração da natureza, a dissecação de animais, o avanço da ciência. É justamente o cristianismo que permitiu o avanço da tecnologia, da ciência e da prometeu sociedade. não, Se você não. estudar um Ao pouco de contrário, história, provarem Não, alguma não, coisa não, efetiva. estudar um pouco de história, mas você eu tô vai ver que falando não é. pra Olha você. só, olha o só. que você Surgiu fala a com Inquisição, coisa- me mostra os trabalhos. Surgiu a Inquisição por causa da Católica igreja. Apostólica Romana. É, exatamente. Exato. Vocês são Mais uma evangélicos, vez, não o que são? homens somos maus evangélicos. fizeram durante a Mais história vê, não se justifica uma evangélicos, teologia bíblica. doutrinando os outros, Mas o que você julgando fala- pessoas, apedrejando pessoas. Você acha que doutrinar é uma coisa E errada? aí a gente tem que É entrar em errado. concordância. Em todas as religiões vão existir pessoas boas e pessoas más, correto? Sim. Sendo assim, Não, é a isso. Só gente que não a gente pode não generalizar. chega e vai Até falar que porque a sua o que você tá acontece, falando é uma asneira se a do que gente você está dentro de um acredita. local onde a grande maioria não É o amor segue os cristão, mandamentos bíblicos, eles são tão errados quanto. Por quê? A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Quem Sim, ele convence o provou homem do isso. seu pecado é o Chamou a Espírito nossa fé de Santo. asneira. Sendo assim, é o que a Mas gente está Eu falando. chamei de asneira porque eu acho que é asneira. Eu sou livre para dizer e vocês são Sim, livres para dar sim, contrapartida. é o amor cristão. Por isso que a gente está no... Vai É porque ver. o seu amor ele é baseado em uma falácia. O verdadeiro amor cristão ele é baseado na verdade. Você acredita E eu amo no tanto livro que você pra a mim ponto de é transar filosofia, quando não é? você é preso na sua fé. Você é preso na E sua o fé. tema Você é inicial engessado, Deus você é representa a engessado. libertação ou Satanás que representa a liberdade? A grande questão tá é que provando o um ponto que satanismo Deus ele é um representa a prisão. anticristianismo. Esse é o ponto. pra mim. Não. Tá mostrando. Não, não é verdade. Como que é? Que você estava dizendo que satanismo, que era o tema aqui, representa a liberdade mais do que Deus. Não. Só que vocês Não, estão provando isso que foi vocês uma estão afirmação do falando. podcast. Foi a pauta do Nós pauta estamos dos Vocês estão baixos. colocando, isso. mostrando que Deus, na verdade, a religião, ela é uma prisão.
Exatamente. dogmática, Não, que mostra, ó, isso aqui é o Eu sou livre, eu sou livre. Me Você é diga uma livre, coisa que dentro eu da sua caixinha você Não, é livre. não, coisa que eu não posso Senão fazer. você não é. Me diga uma coisa que eu Tudo não me posso é fazer lícito, hoje. mas nem tudo me convém. É o que a Bíblia vai dizer. Você não pode fazer um ritual. Eu posso fazer posso. todas as Você pode? coisas. Posso. Então Se a você é legislação feiticeiro. brasileira Até me porque a permitir, eu igreja é posso. cheia de rituais Agora, também, né? eu não quero porque eu entendo o que significa o seu ritual. O Peraí, grande, a o sua grande oração problema... não é um ritual? Oi? A sua oração Sim, não Sim, ela é um ritual. E esse ritual eu faço Obrigada. porque esse eu posso. Temos Esse é rituais. bíblico e esse faz parte da minha crença. Obrigado. Agora, a grande questão do O ritual tem que satanismo, estar de acordo se eu com a posso Bíblia. colocar o maior mal do satanismo, não quer dizer é que porque tem o que ser acordo com a satanismo Bíblia. desconstrói justamente aquilo que se propõe construir o cristianismo. Mais uma vez, o que importa para a sociedade? A ideia de família como proteção da criança, como a valorização da mãe, como o avanço da sociedade, a ideia de dignidade do trabalho, tudo isso é fruto do cristianismo. Quando você pega uma doutrina que diz que é antagônica ao Qual cristianismo, satanismo você vendo, está por tentando exemplo? não sei qual destruir satanismo e que vocês estão desestabilizar falando. moralmente Todos um nós país. aqui temos uma família próspera, Família, temos nossos essa. ensinamentos e E não por que diverge você do que tem você está isso? falando. Qual é a Por quê? moral que te diz que você não pode, por exemplo, cometer um crime? A sociedade, não é Ética. a Tá, mas a religião. sociedade não é Ética. onipresente. Ética Tem que existir interna. uma moral Sim. absoluta que faz você não Ética. cometer Essa moral não é crimes. religiosa. Essa moral, Você acredita na ideia de Aleister Crowley? Aleister Crowley, eu Aleister não concordo. Crowley que Não diz o concordo. seguinte: 90% do que Aleister Crowley falava. faça o que quiseres e há de ser tudo da lei. Mas é que Concorda? vocês Deve ser o citam... todo da lei. Fala, Acredito. Samuel. Você acredita Peraí, nessa Você está ideia? desviando a palavra do Crowley. Peço sua licença, eu, de verdade, quando você falou que o cristianismo respeita as mulheres, para mim ali, o meu contato encerrou. Mas, eu vou falar uma coisa. Estava em uma luta mortal comigo mesma, Deus e o diabo lutaram pela minha alma naquelas 3 longas horas. Deus saiu vitorioso. Agora, Deus não me luta resta com uma Satanás, dúvida, eu porque estou Satanás falando, não é meu um irmão. opositor a Não, Deus. peraí, Satanás peraí. é um cachorrinho na coleira de Deus, como diz o eu Lutero. acho que assim, a Satanás, palavra ele é é dela, então subalterno, sossega aí. Se submisso. você não Ele é um deixar o nada, outro ele não falar, pode você ser vai aqui opositor fazer. de Então Deus. vem aqui Pra ele e ser faz um opositor- podcast só seu. Meu irmão, você falou que a sua religião respeita as mulheres. Eu estou falando Exato, com você. mas respeitar E não você- significa respeitar Eu as suas ideias. Tá, Respeito mas se você você não dá voz a ela, esse é o respeito Meu querido, às a todo mulheres? momento você está tentando me silenciar. Você me Não, silenciou não quero com te você. silenciar, Eu mandei não você vou parar calar de a boca, falar, mas se com você. silenciar. É porque aqui é um debate, então você tem o seu tempo de falar, pode falar. Mas ele não consegue. Eu não vou falar para ele, eu vou falar para É você. difícil ouvir algumas coisas aqui. Mas pode falar, pode falar. Ah, vai que se você vitimizar respeita também. as mulheres, Vai se né? vitimizar, pode falar. Parabéns. Vítima. É, você tá se vitimizando. Meu amor, A cartada da mulher sempre funciona, né? Meu Pode ir, amor. pode falar. eu vou deixa- falar uma coisa É o para respeito. você. Vítima. Eu nunca fui. Eu queimei, Então não se coloque como vítima. Eu queimei na fogueira e continuo queimando. E você não tem ideia do quanto que foi prazeroso. E para chegar aqui e ter a plena consciência de que cada palavra que vocês estão falando fazem parte da vida de vocês. Não ouse. Tudo que é sagrado por um único homem merece ser honrado e respeitado pela humanidade, porque o sagrado é a função que dá sentido para você. Você sabe do que eu tô falando. Dá sentido para você também. Eu não sei E o que para você tá você falando. também. Eu não sei o que você tá o falando. sagrado que habita dentro de você. Do que você tá falando? Eu estou falando Coloca desse de forma Cristo que objetiva, você está falando porque aí. Você tá meio zen e eu não tô entendendo nada que você tá dizendo. Não, o Cristo que você está A gente falando... veio para um debate racional, Não lógico. Eu mesmo, quero ouvir não o teu argumento. mesmo. Segura aí, vai, vamos Eu posso me retirar? Eu não. Não, de por verdade, favor. assim. É porque eu queria De entender o teu verdade, argumento de para poder verdade. rebater, eu não tô Eu não quero, entendendo. você não Ela disse que deixa. queimou na Por favor, fogueira, ela não. disse que tá sentindo a vibração. Não se retire, por favor. Eu? Não se retire, Querido, por favor. querido, onde a ignorância habita, a sabedoria não faz presença. Não estamos Então, com respeitando licença. você. Vocês Não, estão. eu? Vocês estão se desrespeitando. Não. E não a mim. Não é verdade. Não é verdade. Cartada da vítima. Não Pronto. é verdade. Não seja vítima, Como senta lá e fica até o final do satanista. debate. Querido, eu amo muito você. Não seja vítima. Um dia Eu amo tanto você que eu quero te mostrar a verdade, você não quer ouvir. A verdade é minha, não A adianta. verdade às vezes é Não, como a comichão verdade no não é ouvido. relativa. Meu irmão, a minha verdade, ela é minha, da mesma forma que a sua é sua. Por isso que nós viemos aqui para tentar convencer você. Mas você não O vai. objetivo do podcast é esse. Você não eu vai. poder ter a oportunidade e esse de é o convencer problema, é você ter a tentar oportunidade de convencer, meu convencer. irmão. Não adianta. Mas nós não não estamos adianta eu em estar país falando livre. isso pra Está você. comigo? Nós não porque estamos em país seu livre. corpo tá falando. Se você tá não quisesse com medo? ouvir o Seu corpo tá contraditório, falando. você teria O ficado em seu casa. corpo Você tá veio para o falando. podcast. Você Sim. botou todos os Você seus está dentes, com você medo? perdeu seus dentes. Você Olha está só. com medo? Se você não Você quisesse está ouvir com o medo? contraditório, você teria ficado em casa. Você Olha- veio olha aqui o que para ouvir o Satanás contraditório. ocasiona aí, ó. Opressão,
Satanás, vendo? nada a ver com Satanás Satanás. ocasiona isso. Ai. Deprimida, opressa. Poxa, debate é Isso isso. não O Adriles tem nada gritou, de trocou tiro aqui, não demais. aconteceu Nossa, de nada. verdade. Nada Olha demais. só, é a realidade. Por que ela não fica aqui para argumentar? Por quê? Porque ela. Alguém nós, falou como mal mulheres, dela? nós estamos sendo atacadas. Eu não a Você não dá ofendi, voz. eu Você não tô dá trocando voz. ideias Você aqui, não tô dá colocando voz. as minhas Você ideias. não Ninguém atacou respeita a o moral sagrado dela. feminino. O Halloween é um ritual satânico que deveria ser proibido nas escolas. Então, para começar, o Halloween não é um ritual satânico. O Halloween ele veio de uma festa, uma comemoração da roda do ano de uma religião celta. Então, de satanismo não tem nada ali. Até vocês, se tiverem conhecimento, vão acabar discordando disso também. Eu até vi que falam, né? Eu fui pesquisar o porquê deste tema, porque eu achei um tema meio que relevante, e vi que a fé de vocês fala que é aniversário de Satã, que ali comemora as comemorações, e não é. É uma festa totalmente celta, que era o quê? A colheita, representa a colheita, a festividade da colheita, e a prosperidade que estava. Então, eles faziam uma grande comemoração em volta da fogueira. Para quê? Agradecer aquela colheita, aquele período fértil, aquele período produtivo. E ali eles honravam os deuses. E americanizou, onde hoje as pessoas usam fantasias, vão para a rua. E tornou uma coisa meio hollywoodiana. Mas não tem nada a ver com o satanismo. Eu Nada comemoro a ver. Halloween. Exatamente. Essa afirmação também para nós é complicado, porque basicamente, como cristão, eu defendo o Estado laico e a liberdade, né? Sim. Mas eu acredito que as leis, elas são criadas por influência do seu povo. Se nós temos um país cristão e o povo desse país criar as suas leis baseado nos princípios e valores cristãos, não há nenhum problema aí. Agora, o meu problema não é contra o Halloween na escola. O meu problema é quando o Estado tenta tirar do pai o direito de fazer com que o seu filho não participe por conta da sua fé. Querem fazer festa de Halloween? Façam. Afinal, há um entendimento de algumas vertentes de que sim, é uma festa religiosa, mas o grande problema para mim é quando querem censurar os cristãos de fazer os seus cultos também dentro das escolas, permitir, por exemplo, o recreio cristão, onde as pessoas se reúnem, cantam canções, compartilham da sua fé. Então, para mim, tem que haver liberdade. No meu caso, como cristão, eu criaria e sempre vou estar a favor de um movimento que influencie os seus pais, os pais do Brasil, a não permitirem que os seus filhos participem desses rituais ou dessas festas que fazem alusão a demônios, a monstros e a feiticeiras. Eu faço as palavras dele e as minhas também. Eu também não tenho absolutamente nada contra, só que acredito que não pode existir essa obrigação das escolas, essas obrigações dos trabalhos. Hoje a gente tem, às vezes no Brasil, como algo cultural e tudo mais, não é nem tanto ritualístico, religioso, o que a gente, assim como eu faço as palavras deles, as minhas, só não sou a favor de que o Estado obrigue, mas só que se aquilo for pelo lado religioso, é um lado religioso, vai ter o dia de Halloween, assim seja, que assim também abra as portas para que ali possam abra as portas também para o cristianismo, porque eu fui de uma universidade na qual a gente fazia cultos dentro da faculdade, e pessoas de outras religiões, por não concordarem porque a gente fazia culto, foi até a direção e os nossos cultos dentro da faculdade foram proibidos. Então, assim, até aí tudo bem. Então, se houver isso, o Estado é laico, beleza, e não for obrigado, ou então é obrigado, então tá bom. Vamos dar as duas vertentes, as duas visões, as duas posições. Agora, não somente a um e deixando o outro. Eu sou totalmente contra o Halloween, né? Não só nas escolas, em qualquer lugar. Por quê? Porque, por exemplo, por intermédio de Halloween, as crianças estão abrindo as portas para quem? Para os demônios. A Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz e os seus ministros em ministros da justiça. Então, é claro que vai passar uma imagem de que aquilo é apenas uma fantasia, de que demônios não são invocados. Nós sabemos muito bem, quem estuda um pouco sobre satanismo, com as suas variantes, né? Porque você segue a linha, por exemplo, de Anton LaVey, já não segue a linha de Aleister Crowley, mas tem vários outros tipos de Aleister Crowley satanismo. não era satanista. Ele não era satanista. Telemita. Bom, ele é considerado por muitos como satanista. Na muitos visão que- de muitos de vocês. fora, né? Na visão de Muitos. vocês. É que não tem o conhecimento do que é. Você nunca parou para ler as Mas vocês estão vertentes para interrompendo ele, saber. percebe? Tudo bem. Quando eu faço, fica ruim, então deixa Então, ele falar por essa é a mim. deixa ele declaração falar. de vocês, que Aleister Crowley
não era um satanista, né, na visão de vocês. Agora, eu quero dizer que o Halloween invoca quem? Invoca os mortos. Tanto é que, dependendo do lugar onde você vai, tem lá, às vezes não é chamado de Halloween, mas é o Dia dos Mortos. No México, por exemplo, que são vários dias. Eu tive nos Estados Unidos, nesse período do Halloween, por exemplo, cidade inteira apagada. E as crianças estão lá, né, doce ou travessura, mas a origem de tudo isso não são espíritos de pessoas que faleceram, por exemplo, Jack, né, não é um espírito de uma pessoa que faleceu. Quando a Bíblia diz assim, para as pessoas invocarem esses espíritos, para as pessoas se voltarem para esses espíritos, a Bíblia é muito clara, eles estão se voltando para demônios, e demônios, como Satanás, são opositores de Deus, são opositores da fé cristã, são opositores dos cristãos, por isso nós não podemos apoiar. Incentiva, infelizmente, o ocultismo, e o ocultismo são práticas que desagradam a Deus. Então, agora eu vou fazer uma retórica para o que o senhor falou. O Halloween não é o Dia dos Mortos. Dia das Bruxas. Não. No México é chamado Dia dos Mortos. Dia dos Mortos é dia 2, não é o mesmo dia. Que vai junto com o dia dos finados do cristianismo. Isso. Então, eles comemoram no México o Dia dos Mortos no dia 2 de novembro. Halloween é dia 30 de outubro. Nos Estados Unidos. E vocês não acham que pode ser assim, não levando tão a fundo, tão ao pé da letra, é uma liberdade do filho de vocês, se quiserem participar e fazer uma brincadeira na escola? Por que tem que ser sempre de cunho religioso? Por que tem que ser algo tão demonizado? Não pode ser só porque a criança vai se fantasiar e lá interagir com os coleguinhas? Não precisa ser. De Satanás, tem criança que faz super-herói. Eu como cristão... interrupção, hein, parceiro? Tem crianças não que vai virar um vão... debate, vai virar palestra, é isso que eu digo. Tem que interromper, é natural do debate, entendeu? Não tem como. Desculpa. Mas assim, não, isso daí é normal, não tem como não interromper. Sim. Mas assim, eu acho que as crianças, é um direito de vocês, é a religião de vocês, é o que vocês seguem, mas a criança também pode ser podada naquele momento da vida. Essa é a liberdade do pai em ensinar o seu filho. Isso que é a liberdade. E a liberdade, ela nunca está... A liberdade é um princípio que ela nunca está sozinha. Ela sempre está atrelada à verdade e também à justiça. Vou te dar um exemplo. Você é livre para ir e vir no Brasil, mas você não pode ir na casa de outra pessoa que possui uma propriedade privada. Porque a liberdade, ela sempre esbarra na justiça. Ética. De onde vem sua ética? Moral. A minha ética não vem do cristianismo. De onde vem? Me fala. Ela vem do que eu aprendi com meus pais. Seus pais aprenderam da onde? Aprenderam do da avô, sociedade. do avô, do bisavô, do pai. Mas isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. A base da sua fé. Eu estou te mostrando a base. Vocês todos iguais. Vocês fazem todas as mesmas perguntas. Eu estou debatendo com vocês há vários dias. Vocês sempre fazem a mesma pergunta. Vocês não têm retórica. Eles ensinam a ética, como deve ser. Vocês sempre querem saber qual a base. O cristianismo pegou a ética do Código de Hammurabi, pegaram histórias Posso falar do Código de Hammurabi? Gilgamesh. Posso comparar para você? Pode. Quando você pega na Idade Antiga, olha como funcionava a sociedade, como as pessoas agiam e se relacionavam uns com as outras. Elas se relacionavam baseadas nas suas crenças. Sabe qual é o primeiro Deus na história a se importar com escravos? O Deus de Moisés, o Deus de Israel. O mesmo que Sabe matou qual é o um monte de primeiro Deus a se egípcios. relacionar com pessoas escravas? O Deus de que matou Israel. um monte de egípcios O com Código de pragas. Moisés, ele vem depois Primogênitos. do Código de Hammurabi, mas ele é muito superior. Vou te dar um exemplo. Quando um pai abusa da sua Moisés filha... já matou pessoas. Eu vou te explicar, mas foi condenável. Quando um pai abusa da sua filha no Código de Hammurabi... da religião. Aí eu posso pecar a hora que eu entrar na sua igreja e passou... Você citou o Código de Hammurabi como um valor ético. Eu estou te dizendo, no Código de Hammurabi, quando o pai estuprava a sua filha, ele apenas tinha que ser exilado em outro lugar. No Código de Moisés, ele tinha que ser apedrejado, porque é uma moral superior. É um Deus que, ao invés de se relacionar com os reis, com os faraós, com a elite, ele pega um povo pobre que estava no Egito, faz eles herdar uma terra, entrega para eles uma legislação, entrega para eles um padrão moral. É esse Deus que moldou o pensamento ocidental. Herdar ou tomar e depois aquela terra. vem Cristo, que é o Deus que morre em uma cruz, e é a partir dessa visão cristã que surgem os hospitais, que surge a casa de acolhimento aos órfãos. Toda a ideia de caridade, ela tem origem na fé cristã.